E naquele dia, o trem não conseguiu brecar e passou por cima do corpinho dela. Ela tinha 7 anos de idade. E em maio de 2018, essa criança, ela foi atropelada. Abu dela, depois ele tirou a vida dela e novamente, quando ela já não tinha mais vida, ele novamente abu do corpinho dela. Pessoal, eu sou a Alessandra, eu falo do canal Tóquio Tomodachi, da cidade de Tóquio, e a gente veio trazer mais uma história aqui pra vocês. E a gente fala aqui da cidade de Tóquio, e a gente conta os hoje casos criminais que ocorrem As aqui no barbaridades. Japão em geral. O Japão é um país normal, como se fosse um outro país, onde existem pessoas ruins. e existem Doidos. crimes. E essa é a Julie, tá? A Julie tá em todas aqui. Hoje ela pode equilibrar o cigarrinho pra vocês verem, né? E ela também está lá no Instagram, então siga a gente lá no Instagram E no também. TikTok também. É, mas vai, TikTok também, né? TikTok também. É que é difícil administrar várias redes sociais ao mesmo tempo. Aí, como a gente já sabe, né? Tem muitos seguidores aqui do Japão, né? Então fica mais fácil a gente falar os casos criminais que ocorrem aqui no Sim. Japão. Na verdade, nem eu tinha noção desses casos, tá? Eu fiquei sabendo, eu também não imaginava que era assim. Porque a gente cria uma bolha de uma coisa que a gente acha que não existe aqui. E é como o Júlio disse, aqui é como qualquer outro país, tá? Então, é isso. A gente tá aqui pra trazer pra vocês os casos que não são divulgados pela mídia São divulgados, mas não são divulgados pra mídia. internacional. Eu ando fazendo uns vídeos aí, né, Alessandra? Sim. E Eu vou jogar real, o Júlio tá enrolando demais. O negócio é o seguinte. A gente quer agradecer a todas as pessoas que estão sempre aqui com a gente no canal, apoiando. Ainda o canal é muito pequeno, a gente não tem monetização, mas a gente gostaria de agradecer do apoio de cada um de vocês, porque a gente percebeu, a gente não sabe se é intencionalmente ou se não é intencional, mas a gente percebe que tem alguns canais bem grandes que andam, depois de 2, 3 semanas que o Júlio posta a história, eles andam refazendo a mesma história e mudando uma palavra ou outra. Então a gente gostaria de agradecer vocês que são nossos fãs ocultos. Porque se vocês estão copiando as histórias, quer dizer que tá funcionando, né? sim, né? Porque não é possível. Toda vez coloca um caso aqui, daqui a 2 semanas a pessoa vai lá e põe quase parecido. Pode ser uma coincidência? Pode, mas Não, é mas não muito tem. estranho. Tem que ser como coincidência, é muito estranho. E aí a gente gostaria de agradecer a todos vocês que estão aqui no canal desde o começo, dando apoio pra gente. E é isso, vamos pra história? Vamos para o caso de hoje. E ela só tinha 7 anos. Esse crime ocorreu no dia 7 de maio de 2018, no estado de Niigata. A gente não vai poder divulgar o nome da vítima, né, dessa criança de 7 anos, porque aqui no Japão tem a lei de privacidade, não é alguma coisa assim? Sim. E aí você não pode divulgar o nome das vítimas, principalmente quando é menor de idade, porque pode dar processo. Tem muitos casos que a gente pode divulgar, só que é separado, né? Quando a gente ouve um caso assim de uma pessoa que foi divulgado o nome dela e os pais processaram, então a gente já procura fica com o evitar, pé né? atrás, Pra não dar problema pra gente, a gente tem que tirar o vídeo do canal. Sim. E aí esse caso aconteceu no estado de Niigata, então a gente vai chamar ela de fulaninha, né? Quando a fulaninha tava voltando pra casa dela da escola, ela sempre fazia o mesmo trajeto. E naquele dia não tinham muitas pessoas na rua. Então o que aconteceu? Durante esse trajeto que ela estava fazendo, o Kobayashi finge um atropelamento. Ele finge que ele sem querer atropelou ela. Ele vai pegar o corpinho dela. Ele vai colocar o corpinho dela dentro da wagon dele preta. E aí quando ele entra
coloca o corpo dentro da wagon, ele pega e com as 2 mãos dele, ele enforca ela. Mas sem antes. Ele abubu do corpinho dela. Ela ainda em vida. Ele abubu do corpo dela. E aí depois ele enforca ela. E ela perde a consciência. É isso, né, que aconteceu, né? Sim. Primeiro ela perde a consciência. Aí depois o que acontece? Quando ela recobra a consciência dela, ele de novo, né? Asfixia ela pelo pescoço. E aí ela acaba perdendo a vida dela. E depois que ela perdeu a vida dela, ele vai lá e ele abubu novamente do corpo dela, sem vida. Significa que ele fez necrofifi com o corpo dela, né? E depois ele espera a chance de jogar o corpo dela em algum lugar. Então ele viu esse trem chegando perto da estação e ele resolve que ali seria o lugar certo. Ele espera o trem dar a partida e assim que o trem dá a partida, ele pega e joga o corpo dela na frente do trem. E o trem não teve tempo de parar para brecar, né? E acaba passando por cima do corpo da fulaninha. E aí, minutos após esse incidente, eles acionam a polícia chega até o local, começa a fazer a perícia e a polícia constata que uma criança naquela idade não iria tentar tirar a própria vida se jogando num trilho de trem. E eles começam a cogitar a ideia de que aquilo teria sido uma tentativa de assassinato. Ou que alguém tivesse empurrado ela. Ou que alguém tivesse empurrado ela. E aí eles começam a fazer a averiguação no local e eles encontram a filmagem de uma câmera. E aí nessa filmagem dessa câmera, eles visualizaram um carro preto, uma wagon preta, que é aqueles carros grandes, uma wagon preta, e nisso eles conseguem a placa da wagon. E aí o que acontece? O pessoal do trabalho do Kobayashi também começou a achar muito estranho, porque ele não estava indo trabalhar, ele não era de faltar, e esse caso estava sendo muito divulgado na mídia. No dia 14 de maio de 2018, 6 dias após o crime ter ocorrido, os policiais e os investigadores da polícia de Niigata, eles encontram o dono do carro daquela wagon preta. Naquele dia que eles encontraram o Kobayashi dentro do carro dele, ele estava com um sorriso muito sarcástico. E eles notaram que dentro do carro tinha carvão e o aquecedor de carvão. Porque aqui no Japão, quando a pessoa quer tirar a vida dela, é muito comum eles comprarem isso, acenderem dentro do carro e lacrarem todas as saídas de ar para eles tirarem as suas próprias vidas, respirando aquela fumaça que é tóxica e faz mal. Então tomem muito cuidado com esse tipo de coisa, tá? A gente já tá alertando vocês de que isso é muito perigoso. A gente só tá explicando como é feito aqui no Japão, né? E ele estava... Como a gente pode explicar? Ele estava fingindo que ele ia tirar a vida dele. O nosso editor vai colocar a cara dele aqui, como foi gravado no dia do crime. Então vocês dão uma olhada. O Fabrício vai colocar pra vocês verem. E aí, voltando ao caso, né? Então tem muita gente que infelizmente coloca esses carvão dentro do próprio apartamento. Lacra tudo, né? Ou dentro do carro, né? Isso. Pra tirar suas próprias vidas. A gente não recomenda fazer isso, porque se você sobreviver, você vai ter muitas sequelas, né? Sim, sim. Eu até... Saindo rapidinho da história, eu até assisti o capítulo de... Que na Coreia eles também costumam fazer muito isso. E a pessoa sobreviveu e ela teve vários problemas de saúde. Vários problemas de saúde. Então, assim, antes de você tentar fazer qualquer coisa, gente... Pra tudo na vida a gente tem uma solução. Procure uma ajuda psiquiátrica, um psicólogo, aquele menino, uma lembra terapia. que eu falei pra você que ele tinha sumido e a mãe dele veio procurar do Brasil? Ele tava com carvão e com adubo dentro da bolsa. Então, tem que tomar muito, muito, muito cuidado, tá, gente? O menino tinha sumido aqui no Japão porque ele tava com uma dívida de game. E a mãe dele tava lá no Brasil e não tinha notícias dele. E a mãe dele veio pedir ajuda pra mim. E eu falei pra ela, provavelmente ele vai no lugar aonde ele se sentiu bem. Que seria na casa de algum parente, que ele iria pelo menos pedir o último... Tipo assim, o último... Como é que a gente fala, Alessandra? Um tipo da última chance.
Vou encontrar com a Alessandra e vai ser minha última chance. A última tentativa de Ele foi, eu já sabia. Eu tinha um alto assim, como é que a gente fala? Uma sensação. Sensação que ele ia procurar a irmã dele. Aí ele foi lá procurar a irmã dele e na hora que a irmã dele aceitou ele de mãos abertas, aí percebeu, né, que... Aí ele abriu a bolsa, tava cheio de agrotóxicos, de pó em plantas e carvão. Porque ele queria tirar a vida dele. Por causa de dívida de game. Bom, vamos falar então sobre o Kobayashi, sobre o criminoso, né? Ele tinha pai, mãe e mais 2 irmãos, eles eram em 5. E ele era uma criança otaku, que otaku são crianças que gostam de games e animes, certo? Sim. É, né? Então, e ele sempre foi uma criança muito educada, ele sempre foi uma criança muito dedicada. E quando ele tava na época do ginásio, ele participou de várias competições de robôs, né? Sim. E após ele se formar no colégio, ele começou a trabalhar como eletricista. E ele era muito bom no que ele fazia. Muito bom mesmo. Ele era, assim, uma pessoa de destaque na área dele. Ele era um profissional de mão cheia, que não tinha uma pessoa que não contratava o serviço dele, que não elogiava o serviço dele. E também ele não faltava, ele não chegava atrasado, ele nunca fez esse tipo de coisa. Então, naquele dia que ele não foi trabalhar, né, Alessandra, já foi uma grande suspeita que ele poderia estar envolvido no caso. Por quê? Porque ele tinha um... Por mais perfeito que ele parecia ser, ele tinha um grande defeito, que era que ele gostava de lolitas. Lolitas e de crianças. Que normalmente quem gosta de lolita é homens que gostam daquelas mulheres. Eu não sei nem como que é a definição de lolita, mas é aquelas meninas que se vestem como crianças. Como princesas, como né? princesa. E ele tinha isso. E ele também, quando tinha festas, assim, que o pessoal da empresa se reunia, ele gostava muito de ficar perto das crianças, dos funcionários, das pessoas que trabalhavam com ele. Ele gostava principalmente de menina. Ele gostava de ficar muito perto das meninas. Na época do colégio também, ele só brincava com crianças mais novas do que ele. Ele sempre estava rodeado de crianças mais novas. E aí ele também tinha uns gostos meio peculiares, porque ele gostava de games, na quais as personagens elas eram muito sexys e exóticas. 30 dias antes de ocorrer esse crime com a fulaninha, ele já tinha sido preso por uma tentativa de abuso de criança, né? E ele também sempre seguia meninas que estavam andando na rua, crianças que estavam andando na rua, colocavam elas no carro e saía pra andar com elas pela cidade. E ele também tinha tirado várias fotos de crianças ou meninas nuas. E essas fotos foram encontradas dentro do seu celular. Então, com todas as características que a gente está contando aqui, ele era um verdadeiro pedodododô, né? E aí ele foi preso pelos seguintes crimes. Eu vou até ler aqui pra eu não esquecer, ó. Ele tirou a vida da fulaninha, ele abusou da fulaninha, foi lesão obscena forçada, danificou um corpo, abandonou um corpo, crime de tráfego de um trem, que é quando você causa algum acidente de um meio de transporte aqui no Japão. Propositalmente, né? Isso. E ele também foi preso por acusação de que ele tinha vários vídeos de pornô, infantil no celular dele. Ele vai descer pro inferno de tobogã, assim, ó. Não vai passar por nada, vai direto. E a data na qual ele foi preso foi dia 25 de junho de 2018. E aí agora o Júlio vai contar pra vocês como que foi o percurso todo da acusação, da defesa e tudo mais. Em novembro de 2019, a sua defesa fala que ele não tinha intenção de tirar a vida de fulaninha. E ele também não tinha planejado tirar a vida de fulaninha, porque quando você planeja aqui no Japão, significa que você é culpado. A polícia do estado de Niigata pediu a pena de morte baseada nos crimes que Kobayashi efetuou. Em dezembro de 2019,
o juiz efetuou a sentença de prisão perpétua para Kobayashi. Mas a polícia do estado de Niigata e os advogados da família da fulaninha, eles revidam pedindo a pena de morte. Em março de 2022, há 2 meses atrás, né, ele teve um novo julgamento. O Grande Tribunal de Tóquio. Por que ele foi julgado aqui em Tóquio depois? Por causa que é o grande júri, né? Ah, porque pediram, né, Sim, novamente. a transferência, né? Ah, entendi. E quando pede transferência para reabrir o caso e Aí vem fazer pra o grande Tóquio. tribunal, aí vem pra Tóquio. E aí, pasmem. Pasmem, pois o juiz disse que os crimes que Kobayashi cometeu não eram crimes graves e nem cruéis. E que o criminoso, ele não tinha planejado tirar a vida da fulaninha. Além dela ter sido a Bubu enforcada, ele a Bubu de novo dela e sem vida, o corpo dela sem vida, e ainda jogou o corpo dela na trilha do trem. Isso não é cruel, cara? Como assim? O juiz fala que isso não é cruel. E ele não foi, né, julgado por necrocrecro, né? Não foi julgado por necrofilia. Porque não existe isso no Japão. E a família da fulaninha ficou aterrorizada com as palavras do juiz. E no dia 22 de março de 2022, a defesa do Kobayashi pediu um novo julgamento. E aí a defesa até usou as palavras do próprio juiz, falando assim que ele não podia ter pena de morte ou prisão perpétua, porque segundo o juiz, os crimes que ele cometeu não foram tão graves e nem cruéis. E no mesmo dia desse julgamento, a polícia do estado de Niigata e os advogados da família de fulaninha revidam pedindo a pena de morte. E no dia 31 de março de 2021, a polícia de Niigata exige um novo julgamento para o caso. No dia 12 de maio de 2018, que foram 2 dias após ele cometer o crime com a fulaninha, a polícia descobriu algumas provas de que ele estava nas redes sociais trocando mensagem com algumas meninas, dizendo que ele gostaria de fazer SEXO com elas. E elas eram menores de idade. Porque pra polícia isso significava de que o Kobayashi não estava nem um pouco arrependido do crime que ele tinha cometido com a fulaninha. E eles tentaram usar isso como uma prova deles tentarem a reivindicação do julgamento dele. Vocês lembram quando eu relatei que ele tinha sido pego dentro da vagão dele com um sorriso sarcástico, com aquele carvão e com o aquecedor de carvão dentro do carro? E vocês sabem o porquê que ele tava com aquele sorriso sarcástico? Porque com certeza ele estava fingindo que ele estava arrependido e ele estava fingindo que ele iria tirar a sua própria vida para poder, enganar as pessoas. E amenizar a pena dele. E aí também tem a possibilidade, foi levantada a possibilidade de que ele também poderia estar com aquele carvão dentro do carro, de que poderia ser a forma de que ele iria tirar a vida da próxima vítima dele, usando o carvão e o aquecedor de carvão. E também tem a possibilidade dele falar que a menina tirou a vida dela porque ela quis dentro do carro dele, né? Após ele ter feito o que ele fez com a fulaninha, né? E também durante a busca da polícia, eles encontraram no histórico do celular dele que tinham as seguintes buscas, que era como cortar um corpo em pedaços, como tirar a vida de uma pessoa, como esconder o corpo de uma pessoa. E o Kobayashi, ele já estava com os planos de procurar uma próxima vítima. No dia do julgamento de Kobayashi, ele fala que atropelou a fulaninha sem querer e não foi proposital. Que ele entrou em pânico quando ele viu que ele atropelou e acabou colocando o corpo dela dentro do carro. Mas os peritos, eles levaram como uma cartada, uma prova muito grande para aquele tribunal, que ele não tinha atropelado a fulaninha, e sim sequestrado ela à força, colocando ela dentro daquele carro preto. E isso prova, mais uma vez, que ele tinha planejado tudo isso.
O porquê? Porque durante a investigação, eles descobriram que Kobayashi morava muito perto da fulaninha. Que o trajeto da casa dele até a casa dela era cerca de 2 minutos andando. Então que ele já vinha planejando aquilo há tempos e que ele sabia muito bem qual era a rotina dessa menina. E a polícia também descobre mais uma prova, que depois que ele tirou a vida de fulaninha, ele não foi mais trabalhar, ou porque ele queria um tempo para esconder o corpo da fulaninha, até ele pegar e lembrar ali daquele local onde tinha a estação, que ele poderia jogar o corpo da fulaninha na frente de um trem. Porque não são todas as estações aqui no Japão que tem a proteção, né? Sim. Principalmente de cidades fora dos grandes centros, às vezes tem só mesmo aquela cancela que desce assim. Então, E pra ele você entrou fazer ali. uma coisa dessa... E como que pode o juiz dar uma pena tão pequena pra uma pessoa que cometeu todos os crimes que Kobayashi cometeu? E ainda mais com uma criança de apenas 7 anos. Como que ele pôde não ser julgado por ter feito a necro-tananá? Então, uma das causas também que ocorre aqui muito no Japão, para não criar sensacionalismo, que fala, né? Porque toda vez que eles vão efetuar a pena de morte para algum criminoso, tem que chamar o primeiro prefeito lá, não sei o que, fazer toda aquela. Pra ir lá todo mundo assistir, né? Mentira, Sim. não sabia. Junta todo mundo, aí faz ao vivo lá, né? Só com eles, né? E depois chama toda a imprensa, né? Sim. Então causa aquele Alvoroço. alvoroço. Aí também tem aquele povo que fica falando sobre direitos humanos, né? Que é o pessoal daquelas... Não vamos citar as religiões, né? Que ficam querendo fazer aqueles protestos para evitar. E aqui no Japão, se você tira a vida de 2 pessoas, você pega a sentença de pena de morte, né? Então... E ele argumentava de que porquê que ele ia pegar a prisão perpétua, sendo que ele não era uma pessoa mal, e sendo que ele nem tinha cometido um crime tão grave, sendo que ele só tirou a vida de uma pessoa. E aí no depoimento dos pais da fulaninha, eles falam que a filha não estava mais ali entre eles, enquanto o criminoso ele ia acordar e ele ia dormir, ele ia viver como uma pessoa normal a vida dele inteira, e que aquilo não era justo. E pra quem não sabe, aqui no Japão a gente fala que é prisão perpétua, mas não existe prisão perpétua. A prisão perpétua significa que é 20 anos. Se ele tiver bom comportamento, ele pode sair antes. E eu espero que as leis do Japão sejam mais rigorosas para causar Um conforto, né, para as famílias, Sim. né? Porque deve ser muito triste você passar por tudo isso e você saber que daqui 20... Vamos colocar que a pessoa não tem um bom comportamento. Que daqui 20 anos ela tá solta. Sim, né? Sendo que você perdeu o seu ente familiar pela vida inteira, né? E se você chegou até aqui, por favor, né, aperte o like aí, porque a gente precisa pagar o nosso editor Fabrício. A gente não é monetizado ainda, esse negócio dá muito trabalho pra fazer. Sim, como que o Júlio vai pagar o banho de... Da Julie. Cadê a Julie? Vem, Julie. O banho de beleza da Julie. Os docinhos da Julie, que ela tá mastigando ali, ó. Ai. E aí, como que o Júlio vai pagar o cafezinho pra eu tomar quando eu vim aqui? Dá tchau pro pessoal, fia. Muito obrigada pra vocês que chegaram até aqui, tá? Muito obrigada, e a gente fica por aqui. E até o próximo caso criminal, tá? Do canal Tóquio Tomodachi. Sayonara. Arigatou.